comigo, galera. Saudações vascaíno, Washington, aqui no canal Falando de Vasco. Trazer aquelas últimas notícias antes do jogo, bater aquela resenha, aquele papo, né? Aqui, antes daquele jogo das playoffs, Vasco e Independente do Del Valle, em São Januário. Beleza, galera? Antes aí de a gente bater essa resenha aí, curta, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações, todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma, beleza? Galera, deixando bem claro aqui com o canal, a gente sempre traz uma resenha, uma conversa. Fica à vontade aí para você estar fazendo seus comentários do que tu gosta, do que você não gosta. De repente a gente aqui tem uma visão, você tem uma outra. Aqui o canal é democrático, beleza, galera? E também não deixa colocar aqui nos comentários quando tu acha que vai ser esse jogo mais tarde, beleza? O jogo vai ser agora, dia 22, né, terça-feira, cujo o vulgo é hoje, né, às 21h30. Lembrando, senhores, já desde o início desse vídeo, entraremos, né, na live no canal Fala Comigo Vascão do Marcos, beleza, galera? Tá arrebentando nas lives, o cara tá aí, ó, decolando. Se inscreva no canal lá também, tá? Fala Comigo Vascão do Marcos. Garage Esporte Clube também, do Estilo também, outro fera também que faz a cobertura, não só do Vasco, mas de todos os outros times também. Já que aqui no nosso canal a gente tem torcedores flamenguistas, botafoguenses, tricolores, santista, né? Tem uma galera massa aí também de fora, off-rio aqui no canal Falando de Vasco. Se inscreva lá no canal dos Cabra, que os caras também são bons, tá? Então, dando continuidade, né? Vasco na primeira ida do jogo da playoff tomou de 4-0 com -1 em campo. O cabaço do Piton fez a gentileza e o favor de deixar o Vasco nessa ruindade. Confesso que é um placar extremamente dificílimo ser invertido, tá? Não vejo nenhuma dificuldade para o time do Del Valle vir jogar em São Januário, mas existiu toda uma dificuldade do Vasco jogar lá em Quito, tá? No Equador, até porque acima do nível do mar, 2.850 metros. Então a diferença já começa aí. O time propositalmente, tá? Ele vai jogar até mais leve, exatamente por conta desse raro efeito que não existe, mesmo que seja um time que está adaptado, tá? Aqui há uma diferença. E o que eu estou querendo te dizer? Vasco, dentro de seus últimos jogos que foram positivos dentro do Campeonato Brasileiro, dando aí de 3-0 no São Paulo, largando os 3 aí em cima também do Fortaleza, esse foi o máximo de uma goleada que o Vasco trouxe para nós até os últimos tempos. Então, você conseguir reverter um placar desse, a gente está falando de algo que seja possível. Se no primeiro tempo Vasco ele consegue fazer 2 gols aí, vamos imaginar, 1 gol, 2 gols. No primeiro tempo, o jogo começa a ficar aberto e o Vasco não levando gol, tá? Então a gente tem um primeiro tempo sugestivo a dizer para nós que há esperança de acontecer? Há esperança de acontecer. Se um time qualificado consegue fazer 4 gols no segundo tempo, aliás, né? O Del Valle fez 3 gols no segundo tempo. Primeiro foi nos acréscimos do primeiro tempo. Então vamos levar em consideração. Também é possível também da parte do Vasco, tendo dentro de casa a sua torcida, que com certeza não vai estar lá, né? A sua boa parte, com certeza o time, quem for ir para o São Januário para estar vendo esse jogo, com certeza está indo para ver a eliminação do Vasco, que de fato ela é mais propícia do que uma vitória histórica, tá? Já que a gente ontem trouxe aqui no canal, vou deixar aqui, né, para você ver o vídeo de ontem, já que trouxemos aqui que o Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor, o Vasco é conhecido como, né, aquele jogo eternizado pro resto das nossas vidas contra o Palmeiras, que é onde a gente fez uma virada histórica. Pode acontecer? Pode, só não tem o mesmo elenco, só não tem o mesmo técnico, só não tem a mesma visão como, né, há tempos atrás. Porém, é possível, é dinâmico, entrou dentro de campo, é dinamismo. Então vamos ver o que pode acontecer.
que eu acredito? Eu acredito na vitória do Vasco. Não acredito que o Vasco consiga reverter esse placar. Se reverter, meu amigo, pode botar aí na ficha, aí na histórica aí do Vasco aí, que é uma das baita viradas aí do Vasco contra um time do Equador, tá? Até porque 2022, se eu não me engano, o mesmo Del Valle deu de 5-0 em cima dos Urubu, e no segundo jogo, o Urubu conseguiu fazer um gol só nos caras no Maracanã. Então, assim, é meio complicado, hein? É meio complicado, né? São tempos diferentes, outras equipes e tal, é uma outra vaga, mas enfim, né? Vamos dar continuidade aqui. Vasco conta com 5 desfalques para esse jogo. Lembrando que Coutinho está lesionado, né, da sua panturrilha. O GB está com a lesão na coxa esquerda, tá? O Freitas, Lucas Freitas, não vai estar entrando em campo porque pegou uma gripe muito forte, então não se trata de uma lesão, mas sim de uma gripe. O Adson, a gente sabe que ele, né, operou e agora está nessa parte de fisioterapia. E o Pitão Cabaço, que conseguiu, com sua expulsão, lascar o time. Eu não sei nem se ele está lascando o time, para ser muito sincero, né? Porque provavelmente qualquer coisa que entrar no lugar dele... Olha o ponto que a mentalidade do vascaíno. Qualquer coisa que entrar no lugar do Piton é melhor do que o Piton. Então eu não sei se ele acabou fazendo um favor pra gente. Mas de fato, eu vou estar trazendo a escalação, a provável escalação do Vasco. Pode ser o Vitor Luiz, tá? Pode ser o Vitor Luiz estar entrando no lugar dele, isso seria, né, o mais politicamente correto. O Leandrinho, que veio do Al-Shabaab. A gente não sabe como é que está o futebol dele, desde quando voltou, não jogou ainda, mas está treinando contigo já tem tempo, tá? Então, possa ser aí também mais uma opção para o Fernando Diniz, que inclusive está com mais ideia de jirico na cabeça, por isso que a gente traz aqui no canal, né? Fernando Diniz é o melhor, ele é doido, ele é maluco de pedra e tem que arriscar, cara. Não tem nada no Vasco que possa ajudar o Fernando Diniz. Em suas coletivas já declarou que está insatisfeito já com o banco de reserva que o Vasco não tem e também com alguns titulares. E isso se reflete muito quando ele coloca o time dentro de campo. Ele é um técnico que pouco usa o banco. Primeiro, todos que ele coloca dentro, ele tira do banco e coloca para jogar, irmão, ninguém consegue melhorar o esquema tático do Vasco. Só diminui a intensidade do Vasco, só piora cada vez mais. Né? Que geralmente vão falar do Palmeiras, que sai um, entra outro, parece que não trocou ninguém. Vou falar dos Urubu, tirou um, trocou outro. Sabe? Parece que não trocou e só melhora cada vez mais. Porque é um banco que basicamente é um titular e os titulares dentro de campo. O Fernando Diniz não tem nada disso, cara, nem dentro de campo. Alguns jogadores que eu vou selecionar dedo aqui, Nuno Moreira, PH, Léo Jardim, Verrete. Cara, é difícil. O Tietchan começou a jogar um futebolzinho, mesmo errando ou não, mas tem sido a melhor opção entre Paulinho, que o futebol dele ainda não voltou, e o Jair. Entendeu? Então o melhor que o Vasco pode ter é um Nuno Moreira. O melhor que o Vasco pode ter é um PH. E isso, em números, você pode estar revoltado com esses jogadores, mas em números os caras estão sensacionais, cara. Isso dentro da tabela do Brasileirão, de fato. Só que, Mandurinha não faz verão, né, meu irmão? Entendeu? E o que o Fernando Diniz vai fazer? Botar o Lorde Augusto, igual a gente chegou aqui revoltado, vai, bota o Lorde Augusto logo nessa porcaria. Não tem como, irmão. Não tem como o cara olhar pro Benjamin Garré e ser titular do Felipe Coutinho, que eu falei pra vocês. A galera do Paê ficou bolada comigo e a outra galera do Felipe Coutinho também bolada comigo, tá? Que as estatísticas, os números não mentem, meu irmão. Vamos de exata, 2024 do Coutinho foi melhor do que 2025, ele com muito mais jogos, tá entendendo? E com 2 gols a mais e 2 assistências a mais. Então o número do Coutinho basicamente ele está diminuindo. E é um jogador extremamente limitado. Quando mais precisa, o cara não pode estar dentro de campo. Por quê? É um primeiro tempo e meio, ou um primeiro tempo e 1/3, e 2 jogos sem o Felipe Coutinho. É muito complicado, cara. Você pagar uma grana para um cara que a gente só pode contar com ele
em algumas ocasiões que a gente nem sabe lá qual possa ser usadas. Então, é muita limitação para o Fernando Diniz, que ele chega lá para a torcida organizada e fala, tá entendendo? Que ele tá dando a vida dele pelo clube, com todos os erros e acertos dele, cara. De fato, não tô protegendo o Fernando Diniz, não tô blindando ele, mas olha o cenário do cara. E aí, cara, você vai ficar muito mais bolado quando eu trouxer a provável escalação para você. Antes disso, olha só, Vasco a gente vai estar vendo aí pelos canais Paramount Plus, tá? E a SBT. Narração do SBT é horrível, irmão. É horrível demais. Eu não sei o que é pior. Mas, cara, abaixa o volume, bota na rádio. Eu muitas das vezes eu faço isso. Eu gosto da vibração do rádio. A bola passa a 3 metros da trave e os caras quase gol. E a gente fica numa pilhação que só. É muito bacana, cara. Quem é da Tupi aqui tá ligado no que eu tô falando. Então, você vai ver aí pelo SBT, os Paramount, né? O canal Paramount Plus. E esse jogo vai ser às 21h30, tá? Juiz da partida, Andrés Rojas. É um juiz que erra muito, irmão. Hoje, além do Vasco, ainda tem um juiz para ferrar mais ainda a sua paz, meu irmão. Esse juiz já errou e erra por demais contra todos os times brasileiros. Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro. Ele ferra o baile, irmão. Ele lasca tudo. Então, não teremos paz. É essa hora que dá até saudade do Daronco, né? Pois é. E na sala do VAR é o Eider Castro, tá? Todos dois colombianos. A arbitragem colombiana. Não dá qualquer tipo de falta, né? Enfim, e erra por demais. Então fica ligado nisso aí para tirar a sua paz também. Provável escalação. Não podia deixar de trazer, né, cara? Olha, o Jardim PH, o nosso horrível, o pior zagueiro do Campeonato Brasileiro, João Vitor, tá? Essa íngua, essa anta quadrada, tá? Que o Vasco tomou um empate por causa do erro, da falta dele. Tá certo que o PH não fez a cobertura, o Hugo Moura não fez a cobertura, mas tudo originalizou, tudo por causa da falta desse cabaço aí. Hugo Moura e Vitor Luiz, você não escutou errado. Hugo Moura está saindo da sua vaga de meia, tá? Está indo, sendo testado, tá? Na vaga de zagueiro, no lugar do Lucas Freitas. Washington, por que o Fernando Diniz não bota o Luiz Gustavo? Irmão, é complicado entender a mentalidade de todos que estão lá dentro do Vasco da Gama. Eu não sei te explicar, infelizmente. Porque se eu tenho um armário de 20 anos, Luiz Gustavo, um garoto ativo do Vasco, cara, não faz sentido você nem colocar o Lucas Freitas com um garoto desse. Não faz sentido você colocar o Maurício Lemos com um garoto desse. Não faz sentido botar João Vitor com um garoto desse na zaga, e fora o Lincoln. Eu não consigo entender. E vai testar o Hugo Moura lá. Por quê? Os números do Hugo Moura, lembra dos números que eu falei? São bons, cara. O número do Hugo Moura é bom. Então o Fernando Diniz está fazendo a mesma coisa que ele fez no Fluminense, só que são jogadores diferentes. Entendeu? A capacidade de um jogador para o outro é diferente. Mesmo que a gente goste do nosso Hugo Moura, mas é um cara que em passe ele erra muito pouco. Em passes ele acerta quase todo. Ele é o segundo melhor meia do Campeonato Brasileiro que não erra passe. Então, na cabeça do Fernando Diniz, vamos botar ele aqui na zaga, porque é esse cara que eu preciso, que menos erra. Só que a visão de posição, para quem joga futebol, sabe que é diferente. A posição de um meia, que tem muito espaço, até mesmo para errar, como o Hugo Moura tem sempre o costume de errar, diferente de uma zaga, cara. Então, por isso que existe os treinos, né? Então, vamos treinar. Então, vamos lá. PH, João Vitor, Hugo Moura e Vitor Luiz são a primeira linha defensora. Tá? Temos ali o Jair, que vai estar entrando no lugar do Hugo Moura. Matheus Carvalho provavelmente vai ser a segunda opção. E o Tietê, que para mim tá bem razoável. O Tietê. Ryan, DVD, graças a Deus, está voltando aí bem pra caramba. Tá com suas limitações.
veio de uma lesão muito séria, gravíssima, 8, 9 meses aí parado e tá voltando, decolando. E o Nuno Moreira na frente, o Verratti. Galera, torcer pro Vasco ganhar, se reverter, cara, muita vitória. Eu queria trazer um palpite, tá, para você aqui que Vasco da Gama poderia estar 4-0, porra, vão para os pênaltis, estamos garantidos, com o Léo Jardim estamos garantidos. Cara, mas é muito difícil, a realidade do Vasco é outra, tá? Então eu vou ser vascaíno, tá? Vascaíno, centrado dentro da minha realidade, 1-0 pro Vasco em cima do Del Valle, tá? Se isso não for um 2-1, é 1-0 Vasco e tá muito de bom tamanho. Qual é a importância dessa classificação pro Vasco? Financeiramente, muito, mas isso ia atrapalhar outros campeonatos. A realidade Vasco sendo desclassificado da Sul-Americana, pelo menos conseguimos entrar esse ano, né? Entramos num campeonato internacional. Já tá de bom tamanho. Pelo elenco que o Vasco tá, a realidade do Vascaíno é priorizar o campeonato brasileiro. Conforme eu falei ontem aqui no canal, Vasco tem os seus dias contados por causa dessa recuperação judicial. Estamos sofrendo uma transfer ban. Isso não impede nada, tá entendendo, de outras coisas acontecerem aqui no Vasco, tipo contratações que o Vasco não traz. Só trouxe um meia só, que inclusive ainda não foi nem escalado, não sei nem se ele vai entrar aí com alguma minutagem dentro de campo hoje. Mas fato, a transfer ban não atrapalha uma negociação, porque essa transfer ban não vai perpetuar até quarta, sexta-feira, até sábado, ela vai ficar, porque funcionou da mesma forma por Sforza, vai funcionar também da mesma forma, tá, contra o Adson, que esse transfer ban que o Vasco está tomando exatamente por conta do Adson e o seu empresário que eu trouxe aqui no canal, que é o Fábio Melo, o empresário do Adson, que não recebeu uma grana do Vasco da Gama, tá? Então, essa é a limitação. Eles não sabem mais o que fazer. Tá surgindo um boato aí, tá? Que o Felipe e o Pedrinho pediu ajuda aí do Euriquinho já há um tempo atrás, porque o Vasco já está numa situação difícil e vai chamar um cara que rebaixou o Vasco para poder ajudar, e o cara diz que entende muito de Vasco, para você ver o nível, como está as coisas, tá? Eu posso criticar o Fernando Diniz porque ele vai colocar o Hugo Moura na zaga. Eu posso criticar? Não posso. Eu tenho que criticar um cara que que nunca foi presidente, um cara que nunca teve experiência para porcaria nenhuma e tá afundando o Vasco, tá ajudando, tá dando continuidade a um belo trabalho que outros gestores, Campelo, tá entendendo? Salgado, 77 e agora o Pedrinho. E isso vai cair tudo nas costas do Pedrinho, sem sombra de dúvida. Então, as críticas sempre será do alto escalão. Os jogadores, por mais cabeça de bagre que são, e o técnico, a gente não dá para reclamar, cara. Não dá para reclamar, porque imagina como fica esses caras apilhados lá dentro de campo, tá? Galera, saudações vascaínas. Eu vou deixar aqui no encarte aqui o vídeo de ontem. Dá ajuda, fortalece aí o canal. Dê uma parada aí, se inscreva aí, dá aquela força. Mais tarde estaremos na live. Fala Comigo Vascão, no canal do Marcos, beleza? Tamo junto, até mais tarde.